A paz do Senhor para todos. Eu me chamo Júlia, sou pastora, juntamente com o pastor Clodoaldo Rolim. Servimos a Deus na Igreja do Evangelho Pleno Ministério Mundial, em João Pessoa. Quero agradecer a Deus, também ao nosso apóstolo Hélio e Graça Moraes, por esta oportunidade que me concede. Também na pessoa da coordenadora de ensino da Igreja do Evangelho Pleno, a diaconisa Edma, e o seu esposo Flaviano, o presbítero Flaviano, que fazem um trabalho tão lindo de ensino na igreja e passa para nós. Eu quero também nesse dia orar, convidar você para orar, pedir a Deus que fale conosco através dessa mensagem. Pai, no nome de Jesus, estamos neste momento diante da Tua presença, glorificando o Teu santo nome, exaltando a Ti, dizendo que Tu és Deus, Tu és Senhor. Pedindo a Ti, Senhor, que se revele a nós, fala conosco nesse momento tão importante, esse tempo em que estamos precisando de uma palavra, esse tempo em que muitos estão em crise, em que muitos estão aflitos. E eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito se revela para nós, fala conosco, alcança os corações com esta palavra, que o nosso coração seja alcançado por Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos em um tempo de ensino com alguns temas, e esses dias nós estamos estudando sobre a oração que prevalece em tempos de crise. E esse tema ele é dividido em vários subtemas. A primeira lição foi o que é oração, né? Que foi ministrada pela pastora Rosinha, pastora Roseane. E a segunda foi a oração no Antigo Testamento, que foi o pastor Silvan. E agora o terceiro subtema, que é a oração sábia. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o que é a oração sábia. Como fazer a oração sábia? Quando se traz um subtema como esse, a oração o tema em que é a oração que prevalece em tempos de crise, e trazer esse tema para a nossa vida, o que prevalece em tempo de crise, porque muitas pessoas não estão orando, muitas pessoas não estão com condição de perderam aquele desejo de oração, aquele desejo de busca, aquele anseio, não estão mais sabendo como orar nesse tempo tão difícil. Então, esses dias que nós estamos estudando sobre esse tema é muito importante para nós. Então, ele começa com o capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 1, que diz: Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, Salomão, ele amava seguir os conselhos do seu pai Davi. Ele tinha uma segurança que Davi é conduzido pelo Senhor. Até porque quando Salomão nasceu, Davi estava numa fase de vida com Deus. Davi já estava em um tempo de oração, de fazer sacrifícios e ofertas a Deus. E Salomão cresceu ouvindo isso, muito embora depois nós iremos ver que houve um momento em que Salomão viveu, vendo na sua infância e adolescência, vendo alguns reveses com seus irmãos. Mas com relação ao seu pai, Davi, ele viu ali um grande testemunho de um homem. Então, ele seguia esses conselhos. Mas, certa vez, no ato de adoração ao Senhor, ele ofereceu sacrifícios, ele sempre estava no altar, buscando a Deus,
E um dia Deus falou através de Davi que tinha um plano para Salomão. Que tinha um plano excelente para Salomão. Que Salomão seria o construtor do templo. Então, para ser esse chamado, que atender a esse chamado, Salomão entendia de que havia de exercer para o Senhor tudo, de executar através da oração. Então a oração é quem te conduz. A oração é quem diz aonde colocar as pedras. Através da oração nós buscamos discernimento em o que usar, o que fazer. Tudo bem que aqui era uma casa para Deus, era um templo que ele estava fazendo para Deus. E tudo que Salomão estava fazendo para Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus, sendo conduzido pelo Senhor. E Salomão tinha um zelo em que ele tinha esse cuidado para não falhar em detalhes, porque ele entendia que Deus é Senhor. Então, quando Salomão foi chamado por Deus para ser o sucessor do seu pai, era uma responsabilidade muito grande. Ele precisava levar aquele legado. Ele entendia que viver uma vida com Deus não é de qualquer jeito. Tem que ter sacrifício, tem que ter a oferta, tem que se derramar, tem que buscar ouvir Deus falar. Nesses tempos em que estamos vivendo, em que muitas vezes escutamos burburinhos, escutamos pessoas falando, pessoas dizendo o que foi, o que é, uma confusão na política, uma confusão em medicamentos, uma confusão com tudo isso que estamos vivendo, um vírus em que ninguém conhece, um vírus em que dominou a humanidade, um vírus em que parou o mundo e que ninguém conhece. Medicamento A, B, C não funciona, esse outro melhora um pouco, aí surgem outros, estão surgindo vacinas e até agora não houve provas do que serão eficazes. E nós estamos no meio desse contexto. No meio desse contexto. Então, o que estamos vivendo, é necessário viver uma vida de oração. Por isso que é a oração sábia. Qual é a oração sábia que devemos trazer para hoje? Eu trago essa lição para hoje. Eu contextualizo ela para o tempo de hoje. Qual é a oração que eu posso trazer hoje? E essa lição nos traz alguns pontos em que devemos trazer para hoje. Como a palavra de Deus é viva, como ela é eficaz, como ela é viva, atuante, e podemos trazê-la para hoje. Ela não perde, ela não sai da moda, ela não perde seu poder, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua força, não é? Então, nós trazemos para hoje. Eu quero trazer essa lição para nosso tempo de hoje. E nós vivemos assim, esse tempo. Salomão estava vivendo também, como eu expliquei no início, ele viveu uma vida em que os irmãos de Salomão deram um péssimo testemunho para ele, como o filho mais novo, o irmão mais novo, vendo agora o seu irmão estuprando a sua irmã, vendo agora o seu irmão Absalão fazer traição com seu pai. Então Salomão viveu também nesse contexto de traição, de bagunça, de incesto no meio da família, e irmão matando outro irmão. Mas Salomão era diferente. O que eu quero trazer é que nós podemos ser diferentes no meio de uma crise. Nós podemos agir diferente em meio de crises. Nós podemos levar a nossa vida para a oração. Falar menos com os seres humanos e falar mais com o Pai. Porque somente quem tem o controle dessa situação é o Senhor.
Somente quem sabe o que esse vírus, o que destrói esse vírus é o Senhor. Somente quem pode dar sabedoria para os cientistas é o Senhor. Ah, se os cientistas orassem assim, essa oração sábia, reconhecendo que Deus é Senhor, reconhecendo que Deus, Ele é acima de todas as coisas. Aí o Senhor virá. Porque nesse tempo o Senhor se revela como Senhor para nós. Ele se revela como Senhor para as nossas vidas. Então Salomão, ele traz uma oração de inauguração do templo exaltando a Deus. Ele não exaltou a ele mesmo, mesmo fazendo com coisas tão preciosas, com ouro, com prata, com tudo de precioso no templo. Ele reconheceu que era tudo o Senhor. Então, a confiança no poder de Deus demonstrada por Salomão, ele também deve estar presente na vida dos crentes. O poder de Deus. Tudo é de Deus. Nada seria feito sem Deus. Salomão viveu a diferença em tempo de crise através da aproximação do altar de Deus, exposta na oração inaugural do templo, em meio ao contexto vivencial no palácio com seu pai. Então ele viveu esse tempo, mas ele viveu uma vida de oração em tempos difíceis. Ele viveu uma vida de oração, de busca. E você, e eu, e nós, podemos voltar para o altar. Podemos chegar ao altar. Vivemos esse tempo. Salomão, na oração, essa oração sábia, que nós podemos aprender com ele, né? Em sua oração, Salomão enfatizou o fato de o Senhor ser o único Deus. Primeiro ponto é reconhecer que o Senhor é o único. É reconhecer que somente o Senhor pode mudar toda essa história. É reconhecer que o Senhor pode mudar todo esse relato que recebemos diariamente nas mídias. É o Senhor quem pode mudar esse relato. Salomão, ele entendeu que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Só tem Deus. Não tem homem. Não tem imagem. Não tem ídolos. Não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Somente Deus, somente o Senhor é quem pode mudar a história da nossa nação. Eu não posso ministrar uma aula sem trazer para agora o que estamos vivendo. Salomão, ele reconheceu, o início da oração de Salomão foi reconhecer o senhorio de Deus, a posição de Deus na sua vida. Como é que o Senhor está na minha vida? Eu não posso colocar outra pessoa no lugar de Deus. Então o Senhor é Deus por excelência. Ele faz uma oração em que ele reconhece que Deus é único. Logo no início da oração ele diz: Senhor, o Senhor, se você ver o capítulo 6, ele ora dessa forma, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor, nada sem Deus, nada existiria. Não esqueça de declarar Deus nesses tempos, porque tudo é Deus. Ele tem o poder em suas mãos, ele continua sentado no trono. Quando a Bíblia diz que Deus está sentado no trono e Jesus está à sua direita, significa que o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem o controle, a autoridade sobre todas as coisas.
Ele tem autoridade sobre sua vida, sobre o seu projeto, sobre o seu plano, sobre os seus relacionamentos, sobre sua saúde. Ele tem autoridade, ele tem poder sobre tudo. Então, em 1 Timóteo também, Paulo diz assim, 1 Timóteo 1,17, ele diz assim: ora, o Rei eterno, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e seja a glória para sempre. Então, o primeiro modo de orar, a oração sábia. Primeiro ponto, coloca Deus como único. Coloca Deus no centro da tua oração. Inicia exaltando a Deus. Inicia adorando ao Deus único e verdadeiro. Tributando a honra e a glória que sempre foi dele. Então, iniciemos a nossa oração como fez Salomão. Confessando que Deus é único. Aqui em 2 Crônicas 6,14. Olha que lindo que ele diz. E disse ele: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu e nem na terra, que guarda a aliança e demonstra misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Reconhecer a unicidade de Deus, a unicidade do Senhor em tudo que vamos fazer, não é? E Paulo também diz em 1 Coríntios 8,6, ele diz: para nós há um só Deus, Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, que são todas as coisas para Ele. E todas as coisas vêm dele. Que lindo isso. Declare isso: Senhor, eu sei que tudo vem de ti. Eu sei que nada acontece sem ti. Eu sei que tudo que está acontecendo, o Senhor tem plano. O Senhor tem projeto. O Senhor tem poder para mudar. Da mesma forma que o Senhor permitiu que alcançasse nações, o mundo inteiro, o Senhor pode dar ordem. Coloca-te diante do teu Deus poderoso, que continua sendo o mesmo Deus. Um dia ele chegou para Davi. Davi cometeu uma desobediência a Deus. Ele fez o censo em Israel que não deveria ter feito. E o Senhor o corrigiu, né, dizendo assim que viria agora maldições sobre Israel e seriam muitos destruídos. E o Senhor permitiu várias pragas, permitiu que o anjo da morte assolasse muitos povos de Israel. E Davi se jogou nos pés do Senhor. Davi fez a forma correta. Quando Davi se derramou nos pés do Senhor, ele se jogou nos pés do Senhor e disse: Senhor, caia eu nas tuas mãos, porque nas tuas mãos há misericórdia, mas não me deixe cair na mão do homem, porque na mão do homem não tem misericórdia. Então, naquela mesma hora, naquele exato momento daquela oração, o Senhor respondeu para Davi, dizendo para o anjo da morte: pega a tua espada, coloca na tua bainha. Agora cessou. E o Senhor disse para Davi: vai, sobe, prepara um altar para mim. Porque o que o Senhor quer que façamos é um altar de adoração para Ele. Eu não sei aonde é o teu altar de adoração. Davi fez o dele lá na eira de Ornã e foi buscar o Senhor. Ao ponto de Ornã perguntar para Davi, dizer para Davi: meu Senhor, eu vou te entregar esta terra, eu não vou te vender. Ele disse: não, eu quero comprar, porque eu não vou oferecer ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. O que nós temos nesses tempos, que temos visto, são pessoas que não querem mais ofertar sacrifício, não querem mais dar oferta de coração, não querem mais entregar a Deus toda a sua vida, os seus bens nesses últimos tempos. A vida, as pessoas têm regredido ao invés de ir para os pés do Senhor. É altar que o Senhor quer. O Senhor quer que você prepare o seu altar de sacrifício. Você sabe onde é o seu altar de sacrifício? Pode ser no teu quarto, pode ser na tua sala, pode ser naquele lugarzinho, pode ser na tua igreja.
Prepara o altar, prepara hoje para o Senhor o altar e declara que somente Ele é Deus na tua vida, somente Ele é Deus para mudar todas as coisas que você está passando, mas através da oração você move o coração de Deus. Através da oração movemos verdadeiramente o coração de Deus. Outro ponto na oração sábia é Salomão proclama a fidelidade de Deus. Salomão declara que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu a Davi e fazer através da promessa na vida dele, que foi que não faltaria rei no trono. E Deus disse que ia fazer e verdadeiramente fez. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,13, se não crermos, ainda assim, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós não creiamos em Deus, ele vai permanecer fiel. Ele não se agrada do incrédulo, mas ele também não vai deixar de ser Deus, porque muitos não creem nele. Ele não vai deixar de ser Deus porque você não crê que Ele pode mudar a tua história. Ele não vai deixar de ser Deus se você não crê que Ele vai mudar a história das nações. Ele não vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar sendo o Deus, continuar sendo fiel. E Ele é fiel, que uma unção de credulidade, uma unção de fé alcance neste momento a tua vida. Em nome de Jesus, que essa fé que o apóstolo Paulo disse, se não crermos, ainda assim, Deus permanece fiel. Então, creia para que Deus continue fiel também na tua vida. É preciso que creiamos. É preciso que voltemos a crer em Deus. Não deixe que a sua fé esmoreça. Deixe que Deus continue sendo Deus, e Deus continua sendo Deus, mas Ele quer continuar sendo Deus na tua vida, cumprindo os planos em você. Então creia. Creia nos projetos, nos planos de Deus, porque Salomão, ele creu na promessa. Ele estava acreditando, ele lembrava das promessas. Será que no tempo de aflição você esqueceu da promessa? Será que esse tempo de aflição você tem esquecido do que Deus falou para você ou tem fixado a tua mente no que está acontecendo? Foca hoje, a promessa está de pé. Creia. Ore, porque Deus é fiel para cumprir a promessa que falou para você. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa do que disse. Então, Salomão também era sensível ao bem-estar do seu povo. Outro ponto, primeiro foi Salomão reconhecer Deus como Senhor. O segundo ponto, Salomão crer na fidelidade do Senhor. O terceiro ponto é Salomão agora vai orar pelo povo. Agora chegou o tempo da oração. A oração intercessória. Salomão também disse, aqui é lindo isso, muito perfeita, a palavra de Deus é poderosa. 1 Reis 8, 22, 54, Salomão reconhece, 8, 54, Salomão diz que não cabe no templo o poder do seu Deus. Ele diz que não cabe nem nos céus, cabe o Deus que ele serve. Ele manifesta esta grandeza de Deus. Essa grandeza de Deus manifesta através dessa palavra. Olha que coisa tremenda. 1 Reis 8, 22. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. 8, 54. E foi assim que Salomão... um minutinho, irmãos, eu errei. 8, 27. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus,
conseguem te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Irmãos, isso é tremendo. Dizer que Deus não consegue, que Deus é tão tremendo que nem os céus dos céus conseguem contê-lo. É maravilhoso teu Deus. Nós servimos a um Deus grande, poderoso, maior do que todas estas coisas que estamos vivendo. Aleluia! 1 Reis 22, 54 diz isso. Fala da grandeza que Salomão terminou o templo. Olha o que ele disse no versículo 54. E foi assim que Salomão terminou de orar. Olha a oração dele, toda esta oração e súplica ao Senhor. Ele se levantou de frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as suas mãos estendidas aos céus, declarando que os céus dos céus são incapazes de conter o tamanho do seu Deus. É maravilhoso. Esse é o poder da oração. É reconhecer o tamanho do teu Deus. É reconhecer através da palavra, orar a palavra. Pega esse capítulo 6, esse capítulo 7 e o capítulo 8, faz essa oração, porque Salomão foi quem fez a oração mais longa de toda a Bíblia. Então, pega esses capítulos e vai aprender a orar, a se colocar diante de Deus com sabedoria, reconhecendo quem Deus é. E para encerrar nesse primeiro ponto, primeira parte desta aula, diz que quando ele começou a orar, essa oração intercessória, ele orou de uma forma que pedindo ao Senhor para abrir agora os ouvidos para ouvir o clamor do povo, porque por um período o Senhor estava entristecido com o povo estava apostatando, o povo estava esquecendo quem é Deus em tempo de crise. E Salomão se colocou diante do Senhor. Se coloca diante do Senhor por aquela pessoa, por aquela causa. Sabe que o Senhor ele vai agir. Segundo Crônicas 7. Segundo Crônicas 7, 14. O Senhor responde à oração de Salomão. E é lindo isso. Como Deus é maravilhoso. Deus, através da oração de Salomão, Deus abriu os olhos por causa da intercessão. Abriu os olhos para o povo e disse, os meus olhos estarão abertos. Oh, maravilha. Ele vai abrir os olhos com relação àquela pessoa, para olhar para aquela pessoa com misericórdia. Ele disse, através da oração também, abriu os ouvidos. Ele disse, os meus ouvidos estarão abertos. Olha que lindo. 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos iníquos, então eu ouvirei dos céus, olha só, está aberto, perdoará os pecados, a misericórdia chega e serão curados. Então Salomão, ele teve essa resposta de Deus. E no versículo 15 diz assim, agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Então a oração alcança o coração de Deus e liberta pessoas, liberta vidas. O Senhor abre os olhos e age, abre os ouvidos e começa agora a ouvir o clamor de um povo arrependido. Volta-te para Deus, volta-te para Ele, volta-te, como Ele disse, há tempo, há esperança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Então Salomão disse que quando um homem for obrigado a prestar algum juramento, então ouve. Olha que oração linda. Quando o povo de Israel confessar seu pecado, então ouve do céu e perdoa o seu pecado, Senhor. Quando se converterem do seu mau caminho, porque os afligistes, então ouve do céu e perdoa os pecados, Senhor. Quando o povo enfrentar fome ou praga e voltar-se para ti em oração, então retribui a cada um segundo o seu coração. Está no versículo 37 e 40 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Faz isso.
Volta o coração, porque o Senhor ouve e o Senhor vê quando você está naquele cantinho ali no teu altar, que você prepara ali na tua casa. Prepara e volta-te para Ele. Prepara teu altar interior e volta-te para o Senhor, como Ele quer que você volte, em nome de Jesus. Então, no versículo 27, ao reconhecer a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, como faz e o revela a percepção que Salomão tinha da grandeza e infinitamente das divinas infinidade do nosso Deus. Certamente um ingrediente vital na oração eficaz é esse reconhecimento de quem é essa infinidade divina do nosso Deus. Quão completamente gratificante é abandonarmos nossas limitações humanas e nos voltarmos para o Deus Todo-Poderoso, pois não há quem se iguale àquele que é, ao mesmo tempo, infinito, eterno, que não pode ser contido numa mera casa terrestre, nem tampouco nos céus dos céus. Nosso Deus não habita nos espaços limitados do tempo e nem está subordinado à sucessão infinita dos anos. Quão grande é o nosso Deus! Ele não está limitado a templo, ele não está limitado a coisas. O apóstolo Paulo um dia disse lá no capítulo 17 que Deus não habita em templos feitos por mãos, porque Ele não cabe. Ele habita em templos feitos por Ele mesmo. Então Ele habita em você. Ele habita em você nesse momento tão difícil que você está passando. Ele habita em você, porque você não é templo feito por mãos. Você é templo feito por Ele mesmo. Então Ele habita. Que Deus te abençoe. Que o Senhor, que é grande e poderoso, continue habitando na tua vida. E prepara o teu altar, porque grandes coisas o Senhor continuará fazendo e vai fazer na tua vida através da oração. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima.